Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Os irmãos que estão aqui na igreja, aos que estão assistindo online. Glória a Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja sendo derramada sobre sua vida. Aleluia. Hoje, um culto do domingo de Páscoa, em que nós comemoramos a morte e a ressurreição de Cristo. A morte nós comemoramos porque Cristo se tornou o Cordeiro e pagou os nossos pecados, para que nós pudéssemos estar diante do Pai, para que nós pudéssemos chegar diante do trono no momento do grande juízo. E Ele ressuscitou para que Ele fosse o nosso advogado, para que todos os pecados que nós tenhamos cometido seja perdoado diante do Pai, naquele momento maravilhoso. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, porque do alto da tua glória o Senhor desceu e fez uma obra santa e maravilhosa na vida de cada um de nós. Obrigado, meu Deus. Nós começamos agora esse culto, e eu clamo que o Senhor esteja derramando o teu poder e da tua graça sobre cada um de nós, para a honra e glória do seu nome, Senhor, que possamos abrir os lábios e te louvar, que esse louvor possa chegar de forma agradável, santa diante de ti, Pai, como um aroma agradável. E eu clamo que o Senhor derrama do teu poder e da tua graça sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos começar a louvar com o hino do cantor cristão, que tem tudo a ver com a data de hoje. Foi na cruz, onde um dia Cristo, eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi e em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz.
Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a morrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia, glória a Deus. Porque um dia, irmãos, nós abrimos os olhos. Glória a Deus, porque um dia Deus tocou no teu coração e você pôde abrir os olhos e se alegrar na luz do Senhor. Aleluia, obrigado, Pai. Obrigado pela transformação que o Senhor fez na vida de cada um de nós. Obrigado pela transformação que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Aleluia. Nós vamos louvar um hino que fala de transformação, que de pessoas que olhavam galhos secos, que floresceram, de campos que brotaram os lírios. Infelizmente hoje esse hino quase que não é cantado, mas nós vamos louvá-lo. Em nome do Senhor Jesus, aleluia. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo, pois o Senhor é o nosso Deus e nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, alegria, para nossa alegria. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, e o Senhor é o nosso Deus e nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, alegria, 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 para nossa alegria. Aleluia. Irmãos, tem uma coisa que às vezes eu paro para pensar. Eu creio que toda pessoa que entregou o coração para o Senhor tem isso.
há uma alegria no coração, há um contentamento, que é estranho quando a gente olha alguma pessoa que ainda não aceitou a Cristo, uma pessoa que não consegue entender. Às vezes, hoje estava comentando com um irmão, que quando tem o culto, né, na sexta-feira à noite de libertação, às vezes os colegas fazem assim, olha, nós temos um futebol, nós vamos fazer isso, assim, fala, não, hoje eu tenho que ir para a igreja. A pessoa fala assim, mas como assim que você vai? Você vai perder o seu tempo indo para a igreja, para ficar cantando? Ele fala assim, mas não tem nada que me agrada mais. Eu não vou perder a chance de estar na casa do meu Deus. Aleluia. E nós vamos louvar um hino agora, irmãos, que é exatamente em cima do dia de hoje. O alto preço que foi pago. E esse preço foi pago para que Cristo, para que Deus pudesse ser o nosso Pai e para que cada um de nós pudéssemos ser irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Você pode cantar. Canta para o teu irmão, para a tua irmã que está do teu lado. Fala assim, foi pago um alto preço para que contigo eu fosse uma, irmã. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por teu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Deus amado, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, e clamo mesmo que por mais que as trevas militem, tente separar a tua casa, tente separar cada um dos irmãos, Senhor, que mais e mais o teu amor cresça na nossa vida, cresça mais e mais no nosso coração, e que possamos ser um auxiliando ao outro, Pai, e agradando poderosamente o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo preço que foi pago. Oh, glória a Deus. Aleluia. E agora nós vamos louvar um hino que você vai poder dizer
do fundo do teu coração, quão grande é o meu Deus. Que aonde você colocar a planta dos seus pés, você possa dizer, quão grande é o meu Deus. Que as pessoas possam ver em nome de Jesus os testemunhos na tua vida. Aleluia. Possa ver a obra do Senhor na tua vida. Possam ter desejo de viver essas experiências também. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Abre sua boca e canta também. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Em esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. As trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo, meio e fim, o começo, meio e fim. Três informam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Sobre todo nome é o seu, Tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é meu Deus. Quão grande é meu Deus. Cantarei quão grande é meu Deus. E todos hão de ver quão grande é meu Deus. Quão grande é meu Deus. Cantarei quão grande é meu Deus. E todos hão de ver quão grande é meu Deus. Glória, obrigado, Senhor, porque nós podemos prostrar e dizer o quão grande o Senhor é, quão grande a obra do Senhor na nossa vida. Aleluia. Obrigado, Senhor,
Tu és maravilhoso, Tu és santo. Aleluia. E nós vamos dar glórias a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que tem feito coisas grandiosas e tem coisas grandiosas para fazer ainda. Aleluia. Oh, glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Aleluia. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a aleluia, a ele a
A Ele a glória, para sempre. Amém. Senhor, toda honra, toda glória pertencem a Ti. E assim como nós louvamos agora, para sempre amém. E que para sempre amém, enquanto nós estivermos aqui, nós estejamos Te louvando e Te glorificando. E depois na glória também, para todo e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Como é gostoso ouvir as vozes da igreja cantando, né? Quando o som é meio acústico assim. Glória a Deus. Amém, amados? Vocês estão felizes, né? Aquele pergunta bem de pastor. Vocês estão felizes? Isso aqui é para ganhar tempo aqui para arrumar aqui, viu? Sim, minha filha, calma, não precisa se precipitar, você vai cair daí de cima. Amém? Hoje de manhã, para quem veio no culto, casa cheia, glória a Deus, coral infantil, foi muito bonito, apresentação das crianças e tudo mais. E o título da mensagem de manhã foi Determinados. E o título da mensagem de agora à noite é Indeterminados. E é uma continuação do que nós falamos de manhã. Eu quero convidar vocês a se colocarem em pé, amém? Para nós lermos apenas esse versículo, uma história conhecida, né? Então, ele lhes disse, ó tolos e tardos, ou tardios em algumas versões, de coração, para crerdes em tudo que os profetas falaram. Pai, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Esse é aquele momento pós-ressurreição. Esse é aquele momento que eu gosto. Já preguei algumas vezes nesse versículo, nesse texto. Nesses 40 anos de pastor, não tem como, né, não repetir alguns versículos. Mas sempre se renova. Preparando a mensagem para hoje à noite, quando o José ainda está recuperando da dengue, né? O José vai vir tudo dengoso, você vai ver, já era dengoso, vai vir mais dengoso, né? E aí quando ele pediu para eu pregar, eu já estava organizando a mensagem de manhã, aí eu falei, Deus, então vamos saltar um pouquinho a mais do que está acontecendo aqui. E pós-ressurreição, Jerusalém, aquele grupo eu até mandei para algumas pessoas, né? Que na sexta-feira o inferno estava comemorando, estava em festa, por causa que eles achavam que tinha matado aquele que era o prometido, mas o que eles não sabiam que domingo ia chegar. Quantas coisas podem acontecer em 3 dias? Vocês já pensaram nisso? Quanta coisa aconteceu em 3 dias? O nosso Senhor ressuscitou. E Ele ressuscita e Ele não encontra ninguém. Não tinha ninguém lá na porta do sepulcro esperando Ele. Eu penso, se realmente tivesse acontecido uma mudança no coração daqueles pequeninos, eu que olhei os pequeninos, quer levar eles para o ministério infantil, deixar eles brincando ali? Os dois? Saudade do teu abraço, mocinha linda. Ô Fabiano, você só leva, tá bom? Mas, acho que eles conseguem ficar sozinhos lá, né? No mínimo, se não, agora voltando, não os pequeninos, né, os discípulos tivessem acreditado, eles estariam ali na porta esperando Jesus sair. Acho que eles estariam naquela expectativa, nossa, amanheceu, ainda não, ainda é sábado, não, ainda mais uma noite aqui. Mas aí, aquela expectativa daquela madrugada, né, Jesus saindo, como deve ter sido maravilhoso. Mas é isso que eu quero aprender, ou conversar com vocês sobre o que aconteceu aqui. Então vamos caminhar ao lado desses 2 homens, mantendo os olhos no coração deles e no que Cristo tratou no coração dele. Porque o que estava acontecendo aqui é algo que pode acontecer comigo e com você. O medo, a decepção, muitos sentimentos poderiam estar colocando aqui. Coloquei, pode ser que você esteja também arrasado, decepcionado, frustrado, entristecido, desistindo e voltando para casa. É preciso, nessas horas, uma restauração da nossa alma. É fácil criticar os discípulos, esses 2. Tá?
E nós vamos ser um pouco duro aqui com eles, mas também nós vamos ter que olhar o lado deles. Toda a crença do poder, do milagre de Deus estava na pessoa de Jesus. Mas se ele morreu, quem queria fazer esse milagre? Talvez aqui está a grande falha do evangelho, do cristianismo, entender o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A dimensão do reino de Deus. Segunda coisa que é o que Jesus vai fazer a crítica aqui, poxa, mas vocês não acreditaram nem no que os profetas falaram. Então eles estão voltando arrasados, como nós talvez diante de situações podemos, talvez estar decepcionado, frustrado, pensando como que vai ser, de que maneira vai ser, e de repente do nada aparece Jesus no meio da nossa conversa, da nossa situação. Essa semana que a Dígia esteve conosco, né, para comemorar o aniversário do pai na sexta-feira, né? E foi muito gostoso algumas experiências que nós passamos de conversar e do quanto que eu pude ver a maturidade de fé, né, na vida da Khadija. E ela disse, pai, mas o senhor me ensinou assim, Deus está no controle, Deus é soberano, Deus vai na frente. E ela contando as experiências dela no serviço, de como que Deus fez, detalhes pequenos, detalhes grandes. Só que há momentos que a gente olha, a gente pode talvez ter aquele momento de dúvida, de receio, de medo. Esses dois discípulos tiveram. E eles talvez puseram pensar assim, agora o que nós vamos fazer em Jerusalém? Nada. Eles tinham ido para Jerusalém por causa de uma questão hebraica, por causa da festa da Páscoa. E eles estavam voltando normalmente para a casa deles. Então os peregrinos de Emaús estavam decepcionados com a experiência que tiveram. Que experiência? A experiência de ter uma expectativa enorme e não entender. Você vai conseguir chegar até aqui? E não entender o que é aquilo que o Senhor estava colocando sobre a vida da igreja, ou o plano de salvação. Pronto, minha filha, dá um beijinho aqui. Pronto, Deus abençoe, viu? Então, esse retorno, às vezes, nós precisamos entender. É o retorno para casa, é o retorno para o primeiro amor, como eu preguei hoje de manhã. Talvez a frase que eu destaco da mensagem hoje de manhã é a proposta de Jesus para que eu e você tenhamos novidade de vida. Foi o que ele falou para a mulher samaritana, foi o que ele falou para Bartimeu, foi para que ele falou para aquele paralítico, não citei de manhã, mas quando ele toma a tua cama e anda. A novidade de vida que o Evangelho quer trazer para a minha vida e para a sua vida. Só que nós criamos regras, nós criamos, às vezes, fantasias, e nós criamos uma expectativa errada, e nós não entendemos qual era a proposta de Jesus, porque desde o começo, ele jogou limpo com aquele grupo. Ele falou, eu vou morrer, eu preciso morrer. Como ele fala, né, pós-ressurreição, não, fica conosco, agora que você ressuscitou, não quero que você vá. Ele fala, não, eu tenho que ir, porque se eu não for, meu pai não vai mandar o Consolador. E se o Consolador não vier, o Silas vai continuar intragável. O Silas vai continuar com aquele gênio dele, com aquele jeito dele, e não é isso que Deus tem para o Silas. É isso que Deus está falando para a minha vida e para a tua vida. Porque a maior obra do Espírito Santo, eu tenho sempre pregado aqui, é de dentro para fora, é no nosso caráter. É naquilo que o Senhor quer fazer e trazer essa experiência. Então, as decepções dos peregrinos se agravavam na medida que ficavam debatendo e remoendo. Você sabe por quê? Porque, em vez deles, pelo menos, analisarem, peraí, vamos fazer um checklist do que aconteceu. Não, eles começaram a falar sobre tristeza. E falar sobre tristeza atrai tristeza. E falar sobre decepções atrai decepções. Falar sobre medo atrai medo. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Talvez a gente precisa pensar que tipo de diálogo, de conversa que nós temos junto à mesa. Que tipo de conversa nós temos com a nossa família. Que tipo de conversa que nós temos com o nosso Deus diante da mesa do Pai. Que tipo de conversa que nós colocamos, né, em cada situação no dia a dia. Porque às vezes talvez nós estamos trazendo para dentro de nós. E aqui são os versículos 14 e 15, eles começaram a falar, nossa, e agora toda a expectativa, toda a esperança que nós temos. Às vezes, amada, uma frase que a Khadija falou, de uma experiência que ela teve na corrida de Nova York, na maratona, e eles estavam lá, e o marido dela é bem pé no chão, né? E ela falou assim, olha, vai acontecer numa situação que ela queria, vai acontecer isso, e Deus vai fazer assim. E aconteceu. Aí ele olhou para ela e disse, não é... ela brinca assim, meu pai sempre fala que nós somos assim com Deus, porque eu e você somos. Essa liberdade que nós precisamos ter de entender que até nas pequenas coisas o Senhor quer realmente trazer uma nova história, uma nova experiência de vida, uma novidade de vida.
Então, o que nós estamos conversando? É claro que nós falamos, essa semana foi uma semana de falar sobre preço de remédio que a gente está tomando, falar sobre o que nós estamos fazendo em casa. Foram conversas financeiras, conversa que às vezes assusta a matemática, mas também foram conversas de dizer como Deus tem abençoado. Olha como que Deus tem aberto portas, olha como Deus tem colocado pessoas, né, perto de nós para trazer a bênção. E são essas situações que nós precisamos conversar. Então, antes de mudar para o outro slide, que tipo de diálogo que nós temos trazido no nosso dia a dia? Frustrações, decepções, ou a certeza que o Senhor está no controle, no comando? Então, eles pararam com o rosto entristecido e ceticismo, quando Jesus aborda ele. Interessante isso. Meu amado, pensa bem, Jesus passou 3 anos com eles. Eu falei hoje de manhã, Jesus chega, eles poderiam ter tomado um susto. Nós vimos você ser crucificado, nós vimos você ser levado, o teu corpo, nós vimos, você está aqui, é você mesmo, deixa eu tocar, você não é uma miragem, não é um sonho, não. E eles começam, que Jesus entra como um bom mineiro na conversa deles, né? O que está acontecendo, uai? O que vocês estão conversando? E nesse jeito mineiro, Jesus começa esse diálogo, e aí eles respondem, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nos últimos dias. Interessante que Jesus não chega e fala assim, onde é que está a fé de vocês? Por que vocês não esperaram até o 3º dia? Muita coisa pode acontecer em 3 dias, amado. Essa frase Deus falou para mim essa madrugada, eu quero repeti-la hoje, nessa mensagem inteira. Muita coisa pode acontecer em 3 dias. Coisas boas, milagres, na minha vida, na sua vida, em 3 dias. Toma posse. Então, ele não aborda esse grupo. Como eu falei de manhã, que o pai do filho pródigo também não manda uma equipe de busca, mas ele fica sentado esperando que o filho volte ao primeiro amor. Às vezes nós achamos que Deus está buscando, aí nós lá no canto, chateadinho com ele, Deus vai me achar. Não, Deus está te esperando no lugar onde Ele quer ter um encontro marcado. E você tem que saber disso. É na nossa intimidade, como tem pregado em outras mensagens. E isso nós precisamos compreender. Então Jesus chega para ele num diálogo e eles olham para Jesus, dão essa resposta, mas não reconhecem a Jesus. A conversa que corria de boca em boca era que Jesus havia ressuscitado. Já viu o boato da ressurreição de Jesus? Nós estamos falando aqui pelo menos de 3 a 6 horas após a ressurreição. Tá? Então, logo após, eles estavam caminhando no domingo, porque eles tinham que esperar o sábado terminar, como bom judeu. Então, já havia acabado a festa, Jesus já havia ressuscitado, Maria com um grupo de mulheres já haviam estado no sepulcro, já tinham voltado e falado para os discípulos. A notícia não tinha a rapidez do WhatsApp, ok, mas a notícia já estava sendo comentada que o túmulo estava vazio. No mínimo, eles deveriam dar meia volta. Mas às vezes, amado, a nossa incredulidade ou as nossas decepções sufocam a nossa fé. Porque às vezes nós olhamos aquilo que eu gostaria que Deus fizesse, como Deus deveria fazer, do jeito que Deus deveria fazer, e às vezes nós olhamos para tudo isso e nós permitimos que essas coisas sufoquem a nossa caminhada, que é o que aconteceu com esses discípulos. No mínimo, nós podemos criticá-lo, mas nós talvez faríamos a mesma coisa. Nós talvez fugiríamos de Jerusalém com medo de uma possível perseguição, ou nós fugiríamos para dizer, vamos voltar para o nosso dia a dia. Então lhe disse, ó tolos, olha a palavra que Jesus vai usar aqui, a palavra anoetos, que significa sem exercer os pensamentos, ignorância por falta de análise. É como se Jesus estivesse fazendo assim, olha, vocês não estão pensando. E aí esse diálogo que Jesus vai dizer, vem aqui, o que os profetas diziam sobre esse cidadão que vocês estão falando? O que a Bíblia sempre falou sobre a minha vida e sobre a tua vida? Não fala que ele tem planos maravilhosos? Não fala que ele vai na nossa frente abrindo as portas? Não fala que nele nós somos mais que vencedores? Não fala das promessas que o Senhor tem para os seus filhos? Não fala que mesmo que a gente ande pelo fogo, o fogo não vai arder em nós, mesmo que a gente ande pelas águas, as águas não irão nos afogar. É isso que a palavra de Deus está falando. Então, por que nessas horas nós permitimos outras informações? E não a informação de eu não sei como, eu não sei de que maneira,
uma das frases que a Cadiz falou: Pai, eu não sei como, eu não sei de que maneira, mas o Senhor nos ensinou e nós temos visto nessa casa, eu tenho visto na minha vida, quanto que Deus é fiel. E é isso que faz todo o resultado. Tudo faz todo o resultado, meu amado. Então, quando você olha para isso, Jesus está dizendo: vocês não pensaram, vocês não analisaram. E Jesus puxando assunto para adentrar na conversa, né? Esse adentrado mineiro, faz aquelas perguntas que nós também fazemos, só para extrair algo de alguém. Jesus começa a conversa: então, me fala mais sobre esse fato. E ele, se você ler todo o texto, eles falam: um profeta. Interessante, amado, eu já disse isso numa das outras vezes que eu preguei, em nenhum momento Jesus se apresentou como profeta. Você não tem em nenhum lugar ele falando: eu sou um profeta, eu sou. Ele fala sempre que ele é alguém da parte do Pai. Ele fala: eu vim da parte do Pai, e o meu Pai. E era isso que escandalizou a classe de rabino. Como que esse cara pode falar isso? E o testemunho dele era o testemunho daquilo que Isaías tinha falado. E é isso que nós precisamos entender. Então, aqueles discípulos trouxeram a narrativa de que aconteceu a Jesus, a qual era a expectativa que eles tinham a respeito do Messias. Aqui está o problema, meu amado. E essa técnica que nós estamos batendo desde que nós começamos a falar. O problema da estrada de Emaús é um chamado para que eu e você possamos pensar qual é a expectativa que nós temos de Jesus. Preguei hoje de manhã que uma das coisas que está acontecendo, e eu tenho pregado muito nesses dias, e eu não quero ser o chato da crítica desse momento, mas como pastor eu tenho que falar. A igreja, a sociedade está vivendo um momento complicado. Nós fechamos um mês, né, eu vou desligar aqui, né? Nós fechamos. Aí você fala assim: como que uma pessoa dessa pode fazer isso? E muito mais, o mês de março foi pior. Uma pessoa que está aqui conosco, foi no pronto-socorro ontem, viu uma situação, pessoa chegando lá com os pulsos cortados. Então, quando você olha para ele, mas o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? É que a proposta da sociedade é de uma coisa passageira. Por isso que as redes sociais é um mal. Não digo que você deva sair delas, mas, como tudo na vida, você precisa saber dosar e usar. Então, quando você olha, a expectativa deles era de alguém que se levantaria contra Roma, acabaria com os impostos, acabaria com tudo. E naquele templo maravilhoso construído por Zorobabel, e que Herodes fez uma pequena reforma, aquela coisa que os próprios discípulos falaram assim: mestre, olha que templo lindo, que igreja linda. E Jesus fala: não vai ficar pedra sobre pedra. Talvez a expectativa deles é que Jesus fosse sentar naquele lugar e dizer: agora eu sou o rei aqui. Mas não, ele não veio para reinar numa igreja, ele não veio para reinar numa estrutura feita de homens. A própria palavra de Deus fala que ele veio para reinar no meu coração, no seu coração. E aí começa a grande diferença, ele começa a mostrar que ele quer fazer a obra que os profetas falaram, que o cativo seria liberto, que o prisioneiro seria solto, né? Que a liberdade chegaria, que os grilhões seriam quebrados. E às vezes as pessoas leem, né, e talvez como nós, leamos Isaías, que é o que mais fala sobre essas promessas, nós achamos: não, mas eu não estou preso. Quantos não estão presos? Essas pessoas que cometeram todos esses atos, elas estavam presas. Talvez presas numa religiosidade, talvez presas numa performance, sem uma experiência com Deus. Uma vez eu preguei para um grupo de pastores, assim: o maior perigo nosso é na hora que nós estamos no altar. Que isso, pastor? Eu falei: porque se você não estiver conectado com o que Deus está falando, hoje quando começou o culto não tinha chegado ninguém, né? Eu e Alexandre: bom, Alexandre, eu vou pregar para a multidão e você vai cantar para a multidão, porque o que nós preparamos foi para Deus, não foi? Então, amém. Né? E alguém falou assim: pastor, mas de manhã tem vindo mais. Meu amado, não é isso, é o coração. É uma pessoa que talvez venha aqui, uma única pessoa senta e precisa ouvir essa palavra que Deus preparou. Porque quando eu preparo uma mensagem, meu amado, eu sempre oro: Deus, eu não sei quem vai estar lá, mas o Senhor sabe. O Senhor está mandando falar isso, é porque o Senhor sabe quem precisa escutar. Então, essa é a expectativa que Jesus quer trazer para a minha vida e para a sua vida. Tá? Sair dessa religiosidade. Vivemos algo que Deus estabeleceu. Então, eles só estavam enganados por um ponto, de que a esperança deles havia se esvaziado, ou esvaído, com a crucificação de Jesus.
Eles acharam que a morte tinha acabado com tudo. Eles colocaram, e eu já vou falar sobre isso, eles colocaram ali toda a sua expectativa. Pronto, agora não tem mais jeito. Sabe aquele momento que você fala, agora não tem mais jeito? Você sabe o que acontece no mundo espiritual? Vamos fazer um teatrinho aqui? O Senhor levanta e pensa, será que agora Ele vai entregar para mim? Será que agora Ele vai deixar que eu entre nessa situação? Aqui em cima, na rua Mato Grosso, tem um sapateiro. E eu precisava consertar uma botinha que eu estava. Aí eu fui lá e eu achei que ia ser um jogo de cintura, coisinha rápida. E ele falou, não, você tem que deixar aqui porque eu não trabalho assim. Ele é sistemático. Você deixa aqui e o senhor pega amanhã. Eu falei, mas eu vou voltar descalço para a igreja. Eu fiquei pensando, não coloquei, vai, deixa, depois eu venho aqui. Eu voltei com a bota e vim tomar o meu chimarrão. Estou aqui tomando meu chimarrão e orando, aí Deus falou assim, tua bota não vai ser consertada porque você não deixou lá com o sapateiro. Muitas pessoas não deixam os seus corações diante do altar para eu consertar. Chegam com o coração, Deus, está aqui o meu problema, o problema da minha casa, o problema do meu casamento, o problema da minha família, meu problema financeiro, faz uma descrição de tudo. Aí Deus fala, deixa aqui no altar que eu vou consertar. Não. Porque muitas vezes nós queremos o nosso jeito. E quando nós colocamos o nosso jeito, nós podemos colocar um fim nessa história. E a história não tem fim. A nossa história não tem fim. Nós somos imortais? Somos. Uma vez eu estava falando com uma pessoa, você crê na imortalidade? Rapaz, eu sou imortal. O cara olhou para mim assim, como assim? Eu falei, eu sou imortal. Eu não vou morrer, eu simplesmente vou passar e vou ganhar um corpo melhor. Tem mais. Se eu morrer, o meu corpo vai ser transformado. Se eu estiver vivo, na hora vai ser a transformação. Por mais loucura que seja, é o que nós cremos. E é o que nós precisamos entender. Então, Jesus literalmente pregou para aqueles dois. Se você ler o texto, ele começa a falar lá desde o começo. Olha a paciência de Jesus, né? É que de Emaús são 37 quilômetros. A pé, então, ele teve quase uma maratona aí para conversar, né, com os discípulos. Foi conversando. Você se lembra o que a palavra de Deus fala? Você lembra o que os profetas falaram? E ele começa a trazer. Talvez é isso que eu e você precisamos fazer, amado. O problema da igreja, hoje eu tenho falado isso, é falta de leitura da palavra. Se você vê o material que o Ministério Infantil tem estudado de manhã, eu vou dizer uma coisa, é capaz de ter mais crianças que saibam mais que os adultos. E talvez até aqui na Monte Hebron, pelo menos o material que eles estão estudando é maravilhoso. A vida dos profetas, já estudaram o tabernáculo, já estudaram vários personagens bíblicos. E estudam aprendendo o que eles foram, o que eles passaram, porque é isso que está na palavra de Deus. Então, às vezes, nós precisamos entender que precisamos ouvir de novo. Uma vez um pastor falou assim, eu não gosto de repetir mensagem, um aluno meu. Eu falei, então, você já está errado em duas coisas. Primeiro, você vai repetir uma mensagem. Segundo, ela nunca é igual. Ela nunca é igual. Se for assim, meu amado, você teria coragem de ler um mesmo livro durante 10 anos, o mesmo livro? Ninguém lê. Você lê o livro uma vez, põe lá na prateleira, de vez em quando você pega. Por que nós lemos a Bíblia 10 anos? Muitos anos. Antes de começar o curso, nós estávamos falando da Vó Suzy, algumas... Eu falei, vai passar 100 anos, vamos estar falando da Vó Suzy nessa igreja, né? A gente estava lembrando de algumas situações, né? E ela sempre gostava de ter a alegria de ter lido a Bíblia, várias vezes. E aí, alguém poderia perguntar, mas você não cansa de ler o mesmo livro? Não, sabe por quê? Quer fazer uma experiência? Eu te desafio. 15 dias, leia Salmo 23, só o Salmo 23. A tarefa para casa que eu dei de manhã é o livro de Colossenses, tá? Mas você quer fazer uma experiência, leia o Salmo 23 por 15 dias. Você vai ver como eu vejo a cada dia é diferente. Às vezes aquele salmo vem tranquilo, às vezes aquele salmo vem que nem quem viu o Beirabinha na quinta-feira se assusta, né? Ele invadiu tudo. Eu invado, eu vou aonde eu quero, né? A Fabiana não tem vindo, é que eu tenho falado no Rio Uberabinho nos cultos à noite, tá? Tem que ser a temática da noite. E ele vai aonde ele quer. Às vezes a palavra de Deus é assim, é como um rio. Por isso que aquele cântico fala, deixa o teu rio passar na minha vida, ele vai, e ele vai. E essa mensagem que nós vamos trazer, então toda a lógica humana agora foi desconstruída.
E ele começa a fazer, talvez é isso que Deus precisa fazer de novo na minha vida. Mas você já pensou na paciência de Deus? Olhando, às vezes, você discutindo ou indagando, ou no seu coração tendo falta de fé. Às vezes eu vejo que em algumas situações, Jesus é exatamente aquele momento que ele estava no barco com os seus discípulos, e ele é acordado, os discípulos desesperados: mestre, você não está se importando com a gente? Aí Jesus falou: oh, homens de pouca fé. Às vezes é isso que eu penso, né? Que Jesus tem que falar para a igreja hoje: homens de pouca fé. Que às vezes nós precisamos aprender a retomar, dardos de coração para creres em tudo que os profetas falaram. A palavra tardio, a palavra brados, que é sem mentalidade, sem crer. Lentos em analisar. Olha a palavra que ele está falando. Sabe qual é o problema de vocês? Vocês estão demorando para pensar. Amado, quem trabalha com pedagogia sabe, nós estamos vivendo uma sociedade contemporânea analfabeta. E como diz um determinado juiz, analfabeta funcionais. Nós estamos vivendo um momento onde a nossa sociedade tem uma gama enorme de informações, mas não sabe nada. E se você for ver algumas pesquisas que já fizeram, de pessoas, repórteres, saindo perguntando coisas aleatórias do dia a dia, de informações básicas, as pessoas não estão sabendo. Agora, elas sabem o quê? Que a mídia está falando. Isso é cruel. Isso é complicado. Então, nós precisamos entender o que Jesus está falando. Eles puseram um ponto final naquilo que era o início de uma nova realidade para eles. Eles falaram: você não sabe o que aconteceu? Eles puseram um ponto final. Quantas vezes nós não colocamos um ponto final naquilo que é início do que Deus quer fazer nas nossas vidas? Meu amado, repito, em 3 dias, muita coisa pode acontecer. Em 3 dias, a nossa história foi mudada. Em 3 dias, enquanto o inferno estava lá comemorando, talvez, aquela sexta-feira, né, da morte, nós conseguimos. Daqui 3 dias a igreja estaria comemorando e se alegrando. E até hoje nós nos alegramos. Em 3 dias muita coisa pode acontecer. A pergunta a se fazer agora é a seguinte: como que eles chegaram àquele ponto? Como que eles chegaram? Alguém que caminhou 3 anos com Jesus, eles caminharam. Alguém que viu todos os milagres que Jesus viram. Você pode pegar alguns teólogos que dizem assim: mas eles não estavam tão perto como os 12. Ok, mas eles tiveram informações, eles viram, porque os sinais de Jesus foram conhecidos naquela região. E o que aconteceu para aquela igreja ou para aquele grupo se desanimar? Talvez é o que aconteça comigo, com você. Na hora de uma situação, nós não paramos para analisar. O problema daqueles discípulos é a forma como eles viam a Cristo e a vida cristã. Esse é o problema pior. Eles estavam vendo a Cristo como algo messiânico, mas não o Messias de Isaías. Aquele que iria padecer, queria morrer, como ele falou: eu vou morrer, porque eu preciso morrer para que o preço seja pago. Eles não entenderam essa parte. Então eles queriam ver um Jesus pessoal, um Jesus particular, um Jesus que pudesse atender os pedidos deles. É o que a igreja está sendo ensinada hoje. E não olhar para um Jesus que diz: eu quero o teu coração, toma a tua cruz e siga-me. E a vida cristã? O que era a vida cristã deles? Por um acaso, uma das partes que eu acho linda na caminhada de Jesus é quando ele fala para os seus discípulos: por um acaso, tem faltado alguma coisa? Mas você já pensou nessa resposta que Jesus deu? Talvez a resposta que Jesus quer dar para mim e para você: por um acaso, tem faltado alguma coisa? Porque o que eu prometi é paz, o que eu prometi é a graça sobre graça, misericórdia, bondade e justiça. E eu não prometi ansiedade, eu não prometi preocupações, pelo contrário, eu disse: lança a tua ansiedade, lança as tuas preocupações para mim, porque o meu fardo é suave e leve. É como se Jesus pudesse estar falando conosco hoje. Tá, eu não pedi para você ficar preocupado desse jeito. Eu não pedi para você ficar se angustiando desse jeito. Eu pedi para você crer, para você entregar, para você
seguir em frente. Então, vivemos uma cosmovisão do prazer e da responsabilidade. Essa é a verdade. A proposta que o mundo contemporâneo tem é aquilo que eu tenho pregado já em algumas mensagens. É a cosmovisão do prazer, o hedonismo, né? Nós queremos essa questão. Só que isso tem gerado uma sociedade irresponsável, em todos os sentidos. Pessoas que às vezes fazem uma situação, mas depois não assumem, transferem a culpa, né? Tentam jogar a culpa em... Mas não, peraí, aonde que eu tenho errado? Nós vivemos essa sociedade. A mentalidade do modernismo, de fato, tem invadido a sociedade, mas também tem invadido a igreja. Que a modernidade fala que você pode comandar, você é o centro. Claro que nós somos o centro do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, nós somos sim, amém por isso. Agora, eu tenho as minhas responsabilidades. Eu sou chamado à responsabilidade. Senão eu caio numa situação de barganha com o Senhor. E não é isso que Deus quer. Meu amado, eu já disse uma vez numa das mensagens que se o Senhor não fizesse mais nada para nós, a gratidão deveria encher o nosso coração. Porque só sabermos que nós vamos morar a eternidade na Nova Jerusalém. Às vezes eu brinco com os meus alunos do Pentateuco, eu falo assim, ó, estudem os 3 primeiros capítulos de Gênesis e me respondem, se Deus levou 7 dias para fazer esse mundo que nós achamos maravilhoso, imagina como que vai ser a Nova Jerusalém, porque Jesus fala, eu vou e estarei preparando um lugar para vocês, e quando estiver pronto eu estou voltando. E eu acho que já está pronto. Não? E eu acho que já está pronto. Porque uma das coisas que ele fala é dos sinais que nós deveríamos prestar atenção. Meu amado, leia Mateus, os últimos capítulos. Leia o sermão, né, que Jesus fala. Princípio das dores, leia. Ele fala, olha, nos fins dos tempos vai acontecer isso. Leia o que Paulo fala para as igrejas. A fé de muitos iria esfriar. Os seus ouvidos estariam abertos para ouvir aquilo que eles querem. Amado, ok, talvez Paulo não tenha sabido usar as palavras que nós usamos hoje. Mas quando Naum fala assim, coloque a palavra de Deus grande, que mesmo que alguém passe correndo consiga ver, é um outdoor. Ah, mas não colocou outdoor lá. Amado, não existia outdoor. É isso que nós precisamos entender. Então, quando você olha para a palavra de Deus, o que ele está dizendo? Olha, presta atenção nesses sinais. E esses sinais estão aí. Em um momento, Jesus está do lado de fora da igreja, como a igreja de Laodiceia. Ei, deixa eu entrar. E outro momento, Jesus está ao lado no meio da igreja, mas ninguém reconhece. Tem um cântico que fala, se ele fosse um de nós, no ponto de ônibus, no mercado, em qualquer situação, será que nós iríamos reconhecê-lo? Será que nós iríamos reconhecê-lo? Isaías fala que ele era um homem com semblante de dor. Será que nós iríamos reconhecer? Será que a igreja está pronta para reconhecer Jesus? Será que a igreja está pronta para dizer, ele está no nosso meio? Porque é fácil nós dizer, não, ele está aqui no nosso meio, amém, amém. Mas será que a igreja reconhece? O meu medo é que isso que eu escrevi aqui seja uma verdade. E eu não quero que seja para Monte Hebron. Eu quero que você abra a porta do teu coração para ele entrar. E eu quero que quando ele entrar, você possa reconhecer que ele é o Senhor da sua vida. Porque senão nós corremos o risco. E meu amado, quando eu escrevi essa frase, eu li ela várias vezes. Eu vou dizer uma coisa, infelizmente, a primeira eu já me doía, né? Jesus do lado de fora, querendo entrar dentro da igreja. Mas essa segunda aqui que completou, me doeu também. Às vezes ele pode estar sentado aqui no nosso meio. Há um autor, né, que eu gosto muito, que ele fala que Jesus de vez em quando aparece nos cultos, né, como homem, senta, e é uma historinha que ele conta, ele entrou numa igreja, né, sentou e ninguém cumprimentou ele, porque era um visitante, seja bem-vindo, mas não reconheceu, aí ele foi falar, tinha as marcas, não reconheceram, e ninguém perguntou, porque é exatamente o que o autor fala assim, às vezes nós esperamos um Jesus de um jeito, e criamos uma coisa utópica, né, a lá Hollywood, e não paramos para pensar o que ele espera de nós, é a simplicidade que ele demonstrou. Entrar em cada casa, em cada coração, e dizer, eu tive fome, tu me deste de comer, tive sede, tu me deste de beber. Vinde, amados meus, para aquilo que eu preparei para você. Mas Senhor, e outro grupo,
Em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós, olha, em teu nome nós fizemos maravilhas. E Jesus fala: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Meu amado, isso é muito sério. Nós precisamos entender o conceito. Então, os seus olhos foram abertos e eles reconheceram e ele desapareceu. Tem dois finais que eu posso colocar aqui. O primeiro é que coisa maravilhosa. Finalmente os olhos deles se abriram. Bacana, né? Mas eu prefiro colocar uma outra possibilidade para a gente pensar. Foi tarde demais. Porque eu acho que a grande mensagem, penso eu, amado, que a grande mensagem que não está o fato de os seus olhos terem se aberto. Bacana. Os olhos daqueles dois se abriram, eles reconheceram que é Jesus. Mas talvez a grande mensagem é, na hora de ter comunhão, na hora de poder pegar nas mãos Jesus, Jesus vai embora. E eu não sei se isso não é a grande mensagem oculta desse texto e ninguém está percebendo. Então, às vezes, nós precisamos pensar, e eu encerro com essa mensagem: um pequeno contato com Jesus faz o coração agir diferente. Como aconteceu com os dois discípulos. Um pequeno contato de Jesus tem que fazer uma diferença na minha vida e na sua vida. Meu amado, eu não consigo acreditar numa pessoa que se diz convertida, uma pessoa que se diz salva, continuar igual. Ele pode estar num processo, como diz aquele cântico que ninguém canta mais, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Daniel, você dá risada? Toda terça-feira, o grupinho da unção aqui cantava esses cânticos, viu? Tenho saudade desse tempo. Sempre melhorando. E nós, por detrás desse cântico, bobinho, né? Porque não tem muito instrumento, não tem nada, tem uma grande verdade. É um cântico que quase ninguém mais canta. Um dos prediletos da Ângela foi o primeiro que você cantou. O da cruz, né? Um dia, Jesus. Foi na cruz que um dia eu vi. Coisa linda. Mensagem, né? E cantamos até hoje galhos secos de uma árvore sem ninguém dar risada. Porque esse cântico é lindo demais. Mas a igreja brincou tanto com ele que tem igreja que não canta mais. E eu sentei ali, nós estávamos cantando, falei: Deus, que letra, que poesia linda. Nos galhos secos de uma árvore, o Senhor traz vida. Meu amado, que eu e você possamos ter esse encontro nessa estrada de Emaús. Que venha fazer diferença nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não era para ter ceia à noite não, viu? Era só ceia de domingo de Páscoa, mas já que está aqui, nós vamos ceiar. Porque domingo que vem vai ser a ceia. Então vai ter duas ceias, viu, irmão? Amém? Aliás, eu acho que todo domingo, todo culto tinha que ter ceia, tá? Pai querido, prepara o nosso coração agora, nesse momento, e que possamos viver o Teu sobrenatural. E que nessa estrada de Emaús, Senhor, nós possamos, no dia a dia, caminhar, mas não conversando sobre as tristezas, as decepções, mas conversando sobre a expectativa da nova Jerusalém, Senhor. Sobre a certeza daquilo que foi feito na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá? Acho que todos já sabem, né? Tem um pãozinho lá dentro, tem que tirar o pãozinho, amém? Deixa eu sair daqui, senão dá microfonia. Vai querer nesse momento que nós vamos, quero trazer a palavra mais significativa, Senhor, que até Tu me desse a oportunidade de pregar há pouco tempo. Nesse momento, lembra de mim, que nós possamos trazer à memória a promessa, a certeza, aquilo que realmente foi pago na cruz, pela minha vida, pela nossa vida, Senhor. Ao participar dessa ceia, possamos declarar que nós não precisamos estar nessa estrada de Emaús decepcionados, com medo. Pelo contrário, podemos estar na expectativa de que algo novo, uma nova história, uma novidade de vida está sendo produzida em nós.
É o que queremos declarar e tomar posse em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sair do teu lugar, meu amado. Me pega. Ah, é? Deixa o seu. É. Ceia não é uma vez, não. Se eu tiver em 5 cultos, tiver 5 ceias, pega 5 ceias. Não, aonde tem isso na Bíblia? Daqui a pouquinho vai falar, eu sou da parte da manhã. Em nome de Jesus. Isso passou vergonha à toa, né? Quer dizer, o pastor, então, se fizer 5 cultos com cedo, eu participo de todas. Amém, amados? Levanta esse pão. Mensagem de manhã eu falei que o véu foi rasgado, contei até a história que Eusébio de Cesareia conta, Flávio José. O véu foi rasgado. Então, repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu sei que através do teu sacrifício, uma nova história, um caminho novo, uma nova aliança foi colocada no meu coração. Eu sei que o teu preço foi pago. E esse preço que o Senhor pagou, o Senhor não merecia, mas eu merecia. Mas o Senhor pagou por mim. Por isso, Senhor, eu reconheço que Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Em nome de Jesus, comamos o pão. Diga assim: Senhor Jesus, eu sei que o teu sangue que foi derramado, além de me purificar, pagar o preço do meu pecado, ele também significa a nova aliança no meu coração, e a legalidade e a autoridade de penetrar, de entrar, de estar no Santo do Santo. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Bebamos. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus a olhar aquele. Amém, amados. Pode sentar. Esse é um momento de dízimos e ofertas. O Alexandre vai estar. Ô Risa, você pode orar aqui? Pai querido, nós colocamos diante de Ti dízimos e ofertas
Abençoamos a vida dos teus filhos, Senhor, que tem sido fiel nesta casa, na minha casa, em nome de Jesus. Amém. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração Em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé só para nós encerrarmos. Amém, amados? Hoje de manhã, quem deu a bênção apostólica foram duas crianças. Se você puder ver no vídeo, foi muito bonitinho. Chamei elas aqui, o Oscar e o Bernardo. Foi muito bacana. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com toda a igreja. Ela diga amém. Deus abençoe em nome de Jesus.